A gente ainda sobre o controle da postura e locomoção, lembrando que nós falamos relativamente o básico sobre o controle realizado pelo cérebro, e agora nós vamos falar um pouco sobre o controle da postura e da locomoção e a influência, né, que o sistema vestibular executa sobre tal. Então, apenas para lembrarmos que essa postura e essa locomoção, ela é determinada pelos planos motores advindos dos sistemas piramidal e extrapiramidal, onde piramidal é a locomoção, né, o movimento voluntário, e o extrapiramidal é o movimento involuntário subconsciente. Entretanto, apesar de serem esses os sistemas responsáveis pela elaboração do plano motor e, consequentemente, da postura e locomoção, já destacamos que é necessário que haja correção desses planos motores para que esses eventos se deem de forma adequada, precisa, correta. Isso advém da comparação que ocorre entre o movimento pretendido e executado, especialmente no cerebelo, a partir de informações recebidas do próprio sistema piramidal e extrapiramidal, né, dos planos motores, dos fusos musculares e do sistema vestibular, que é justamente a informação sobre o que está sendo executado no corpo, como o corpo está se portando em relação aos comandos piramidais e extrapiramidais. Então, dessa forma, o cérebro, né, o nosso sistema nervoso central, representado aí pelo cérebro, vai ser capaz de coordenar a postura e a locomoção de forma apropriada, com as correções adequadas, oriundas dessas comparações entre tudo o que é pretendido e executado, sendo boa parte dessas informações, né, sensoriais recebidas a partir do fuso muscular e do sistema vestibular. E esses comandos de correção executados especialmente pelo cerebelo, mas também pelo próprio cérebro, como já destacamos, e pelos núcleos da base. Então, com relação ao sistema vestibular, esse é o sistema receptor bilateral, localizado, como já dissemos anteriormente, na orelha interna. Então, quem for falar da audição, inclusive, vai ver bastante sobre esse sistema vestibular, né, que não está ligado à audição, mas sim ao equilíbrio e, consequentemente, as correções necessárias para a postura e locomoção. E, nesse sentido, ele é responsável por informar o cérebro sobre a posição e movimento da cabeça do animal e, consequentemente, do seu corpo. Então, tanto o movimento rotacionário quanto o movimento em linha reta ou estacionário. É importante conhecer o sistema vestibular, uma vez que, em virtude dele compor esse mecanismo de controle da postura e locomoção, consequentemente, lesões na sua estrutura irão prejudicar essa movimentação, seja voluntária, seja involuntária. Muitas vezes se manifestando tal lesão com inclinação de cabeça, movimentos rotacionários convulsivos, até mesmo o animal não conseguindo se levantar, né, sendo movimentos ao redor do próprio corpo, no próprio solo, e o nistagmo, que é o movimento incessante do globo ocular. E essa é uma lesão relativamente frequente nos animais, especialmente como sequela de otites internas não tratadas. Então, para entendermos melhor do que se trata esse sistema vestibular, nós temos um corte, né, na região cranial. Então, nós vemos que nada mais é o sistema vestibular do que uma estrutura conjunta, chamada de labirinto, onde nós temos o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. O labirinto ósseo, essa estrutura petrosa, né, óssea, fica na região do crânio, como já dito, na orelha interna, na região de orelha interna. E internamente a ele, nós temos o labirinto membranoso, separados pela perilinfa. Enquanto que internamente ao labirinto membranoso, ele é preenchido pela endolinfa.
E aí, esse labirinto ele é constituído por 3 porções, que são os 3 canais semicirculares, que, como veremos, são responsáveis por identificar movimentos rotacionários desse indivíduo, seja em sentido horário, anti-horário, ou de parada desse deslocamento, onde na região inicial deles, né, ele se inicia e finaliza nessas ampolas, que, como veremos, também são ricas em cílios, e é o deslocamento desses cílios que grandemente auxiliam nessa verificação de deslocamento, no caso dos 3 canais semicirculares, movimento rotacionário, como já disse. O sacro e o utrículo. Então, o sacro é o mais distante de todos, né? E o utrículo entre o sacro e os 3 canais semicirculares. O utrículo e o sacro já são responsáveis pela identificação de deslocamento em linha reta e também estacionário. Então, assim, nós conseguimos identificar se o nosso corpo está estacionado ou está se deslocando em linha reta, para trás, para frente, para o lado. Então, é justamente por essa função do utrículo e do sacro. Então, essas regiões do labirinto, né, como já dito, esse labirinto membranoso, ele é rico em células ciliadas, que são nada mais do que células com estruturas de recepção sensorial. Então, elas têm esses cílios que, ao se deslocarem, eles vão se despolarizar ou hiperpolarizar, a depender da direção que eles vão tomar. E, através dessa despolarização ou hiperpolarização, é que o cérebro identifica que o indivíduo está sendo deslocado para um lado, para o outro, em linha reta, rotacionária, por conta dessa diferença, né? Lembrando que é um sistema duplo, então se ocorre um equilíbrio ou uma diferença de potenciais entre um lado e outro desse sistema vestibular, nós temos essa identificação do cérebro em relação a esse deslocamento ou estacionalidade. Então, aí só novamente chamando a atenção, né, para essa presença de líquidos, que são a perilinfa, entre o labirinto ósseo membranoso e internamente ao labirinto membranoso nós temos a endolinfa, onde ficam banhadas as células ciliadas. Então, quando ocorre o deslocamento do animal, consequentemente a endolinfa desloca e ocorre também o deslocamento das células ciliadas, possibilitando assim, a depender da posição que tomem, uma despolarização ou uma hiperpolarização das mesmas. Então, veja que essas células ciliadas, elas ficam, né, como já dito, mergulhadas na endolinfa. Então, esses cílios presentes nas células ciliadas, eles vão, ao se deslocar, favorecido pelo deslocamento da endolinfa, em geral, na presença de uma massa gelatinosa. Então, o que a gente tem, essa massa gelatinosa, e ao se deslocar essa massa, favorece, consequentemente, o deslocamento dos cílios e, assim, a despolarização ou a hiperpolarização das células, conduzindo essa informação até o sistema nervoso central, né, no caso da despolarização, o que é feita a leitura em relação ao lado contralateral. No caso do utrículo e sacro, além da massa gelatinosa, tem-se também os otólitos, que nada mais são do que cristais de carbonato de cálcio. É como se fossem estruturas petrosas, né, pedrinhas, que ficam nessa região do utrículo e do sacro, além das células ciliadas, favorecendo essa identificação do movimento estático ou de deslocamento em linha reta. Isso porque esses autólitos, por serem estruturas petrosas, eles tendem a se direcionar em relação ao solo, em direção à Terra, né, por questão gravitacionária. E isso, consequentemente, vai estimular aquela região celular ciliada, daquela região onde ele se encontra. Então, se a gente pensar que o animal está de cabeça para baixo, mesmo de olho vendado, ele vai saber que está de cabeça para baixo, por causa justamente desse deslocamento do otólito e das células ciliadas nessa região do utrículo e do sacro.
Então, como já dito, a depender do deslocamento, né, dessa célula ciliada, se é para um lado, se é para o outro, nós teremos a despolarização ou a hiperpolarização. Então, se ela está em repouso, sem nenhum deslocamento, a célula está em estado de repouso, com potencial de repouso. Se ela desloca, né, no caso aí na imagem mostrando o deslocamento da direita para a esquerda, ela hiperpolariza, então não tem geração, a redução da intensificação da geração potencial de ação. E se ela despolariza, a gente tem uma despolarização. E é isso, dessa forma, né, para essa diferença ou equilíbrio entre os dois sistemas vestibulares, que nós teremos o entendimento do tipo de deslocamento. Então, no caso dos canais semicirculares, como já dito, esse deslocamento identificado é rotacionário, em sentido horário ou anti-horário, seja aceleração, seja desaceleração. Esses canais semicirculares, eles têm a particularidade de estarem posicionados em uma espécie de ângulo reto, e isso favorece a percepção desse deslocamento circular em qualquer direção. Eles estão repletos pelo líquido, que é a endolinfa, e começam e terminam na região do utrículo, né? Na região das ampolas, na verdade, é onde vai se iniciar e terminar esses canais semicirculares, e é justamente nas ampolas onde mais se concentram as células ciliadas, através do deslocamento das mesmas, sendo gerado esse potencial, favorecido ou desfavorecido a geração do potencial de ação e, consequentemente, identificado o deslocamento rotacionário do indivíduo. Sendo essas células ciliadas, como já dito, né, imersas em uma endolinfa rica numa substância gelatinosa, que é chamada de cúpula. Então, esse deslocamento, seja no sentido horário, seja anti-horário, de aceleração, de desaceleração, como já dito, ele vai ser identificado por conta desse deslocamento das células ciliadas para um lado ou para o outro. Então, aí mostrando justamente essa questão, né? Então, se ele o posicionamento dos canais semicirculares em ângulo de 45 graus, desculpa, ângulo reto. Então, esse ângulo favorece essa identificação nas diversas posições de deslocamento circular, justamente por essa questão de despolarização ou de hiperpolarização, né, ou de hiperpolarização. No caso do trículo e sacro, também se tem essa massa gelatinosa, além dos otólitos, como já dito. E, no caso deles, vai ser responsável pela identificação de movimento em linha reta ou estacionário. Isso porque as células ciliadas, no caso do trículo e sacro, elas têm um posicionamento diferenciado, tanto vertical quanto horizontal. E isso vai, né, possibilitar essa identificação. Por exemplo, se estivermos deitados de bruço ou de lado, será possível fazer essa identificação independente do toque com relação à estrutura em que estejamos, por conta justamente desse posicionamento das células ciliadas e também do deslocamento dos otólitos em direção sempre à Terra. Então, o sistema sensorial é através dessa captação de informações pelas células ciliadas, né, da geração desses potenciais, diferenças de potenciais. Essa informação ela vai ser conduzida mais precisamente até a região do bulbo. Então, diretamente, a gente vai ter a sensibilização do trato vestíbulo-espinal, que é responsável pela correção de postura. E, nesse caso, né, mais precisamente, a postura de cabeça e olhos. Então, nós teremos grandemente a geração dos chamados reflexos vestibulares. Além também, né, dessa geração dos reflexos vestibulares, pelo trato tectoespinal, com a movimentação dos olhos, através dos músculos extrínsecos, que é uma função do trato tectoespinal. Então, esse reflexo de postura de cabeça, de olhos, justamente para essa chegada de informação na região do bulbo e direcionamento diretamente para essa porção
dos tratos vestibuloespinal e tectoespinal. Além também da condução da informação para o cerebelo, que ao processar essa informação vai ter o papel de corrigir o plano motor gerado. Então, voluntariamente, né, não, até nesse caso de forma voluntária, vai ser feita a correção. Então, além do reflexo, também tem a correção voluntária. Então, essa informação vestibular, é importante sabermos que essa informação ela é conduzida através do 8º par de nervos cranianos, que é justamente o nervo vestibulo-coclear. Então, esse nervo vestibulo-coclear, ele conduz essa informação sensorial captada nas células ciliadas, que nada mais é do que uma alteração de potencial de ação gerada através desse deslocamento até a região do bulbo, e no bulbo a gente vai ter a sensibilização do trato vestibuloespinal e também essa informação vai ser capaz de sensibilizar o trato tectoespinal, além de ser conduzida, captada e processada pelo nosso cerebelo. Então, aí algumas respostas reflexas, né? Então, por exemplo, o deslocamento do olho, como já dito, é um reflexo vestibular, então essa informação de deslocamento da nossa cabeça. Por exemplo, se a gente virar a cabeça e tentar ler alguma coisa, essa leitura continua sendo apropriada porque ocorre um deslocamento do campo visual, né, do nosso globo ocular pela musculatura, decorrente desse reflexo vestibular, a partir dessa informação do deslocamento de cabeça, como a gente vê nesse animal, para o lado. Então, o nosso sistema vestibular capta essa informação de que a cabeça está virada para determinado lado. Essa informação é levada para a região do bulbo, como já vimos, e a gente tem um ato reflexo vestibular, onde ocorre o deslocamento desse globo ocular para permitir que o campo visual permaneça sendo apropriado e a gente continua, por exemplo, lendo as letras da mesma forma e não de cabeça para baixo. O mesmo acontece quando se faz o deslocamento de objetos. Então, a gente já viu que tem um envolvimento da região do tecto, que também é influenciada pelo sistema vestibular. E isso é possível, né, de se observar facilmente. Então, por exemplo, se a gente tiver em um deslocamento rápido, a gente consegue verificar esse acompanhamento de campo visual. Há exemplo de quando estamos em um carro olhando pela janela. Então, se a gente for parar para perceber em alguém, o olho dessa pessoa ele está em constante deslocamento, tentando acompanhar, né, os diferentes campos visuais que são observados. Então, esse olho ele é deslocado de forma a observar determinada coisa e até que se faça o processamento daquela observação, se o globo ocular, né, através de um reflexo vestibular, ele busca manter aquele campo visual. Então, continuamente, a gente vai tendo esse deslocamento do olho, né, tentando fazer essa leitura. Não confundir o reflexo vestibular, como a movimentação do olho, com um movimento voluntário. Então, o reflexo vestibular, assim como o reflexo medular, ele é involuntário. Nós fazemos sem vontade. Enquanto que o reflexo, a movimentação ocular é voluntária, não. Aí é um comando central, é um comando voluntário. Não é um comando vestibular, é um comando cortical. Então, como já dito, o sistema vestibular ele é alvo de várias lesões, de lesões frequentes, né? Particularmente por otites maltratadas, otites internas. E, em geral, o que vamos observar nesse animal é uma inclinação persistente de cabeça em graus variados, a depender da intensidade da lesão. O nistagmo, que é a movimentação involuntária e continuada dos olhos. E também andar em círculo ou mesmo rolar. Então, tem graus de lesão tão intensos que o animal nem consegue andar, ele rola. E isso vai ser uma consequência da geração de potenciais de ação anormais. Então, daquele desequilíbrio, justamente, né,
na geração de potenciais de ação entre os dois sistemas vestibulares. Então, a depender do grau de lesão e do lado da lesão, inclusive, se é em um sistema vestibular, nos dois, de um lado, de outro, essa manifestação da lesão, esse lado da inclinação de rolar, ele vai ser diferenciado. Então, a gente consegue perceber ou suspeitar o lado e o grau da lesão pelas observações. Mais uma vez, lembrando que as aulas se utilizam, né, para sua preparação de imagens obtidas do Google Imagens, sendo permitido gravar, filmar, compartilhar, baixar, devendo ser acessada única e exclusivamente via AVA. Até a próxima.